Estamos na quinta aula do módulo financeiro do sistema Dunamis. Nesta videoaula nós vamos trabalhar a questão do borderô de cobrança. Este borderô nós utilizamos para o cálculo do desconto de títulos na factoring ou junto ao seu banco. Então, esta ferramenta ela é muito utilizada para que você possa fazer a gestão das suas antecipações dos títulos vinculados à sua cobrança. Então, por exemplo, você faturou 30, 60, 90 dias e por uma necessidade de fluxo de caixa, você precisa fazer essas antecipações. Nessas antecipações, o banco irá descontar os juros cobrados no período de cada título e também irá cobrar a questão dos encargos e tributos, como por exemplo IOF. Então, quando você vai fazer esse processo na mão, ele é muito difícil porque cada título tem um prazo, né, e cada prazo desse vai ter um valor específico de desconto. Também você tem como verificar se as taxas negociadas com o seu banco realmente estão sendo aplicadas em cada um dos descontos que você irá fazer, ok? Então aqui nós temos borderô de cobrança de títulos. Nessa tela você vai selecionar o período dos títulos que você quer antecipar. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero saber todos os títulos que estão vencendo do dia 15 do 10 até o dia 25 do 12 ou 2017. Ok? Aqui eu seleciono se eu estou pesquisando o título ou os borderôs já fechados. Vou dar um carregar. Quando eu dou um carregar, ele vai me mostrar todos os títulos que eu tenho nesse período que eu selecionei. Ó. São títulos que eu já enviei para o banco, na minha cobrança bancária. Então, eu gerei os boletos e enviei para o banco. Então, esses títulos estão com vencimento lá para 30, 60, 90 dias. Eu quero, então, agora antecipar a cobrança deles. Eu quero negociar estas cobranças com o banco. Então, você pode vir aqui, você pode selecionar todos ou ir marcando quais os títulos que você deseja antecipar. À medida que você vai clicando aqui, ó, ele vai mostrando aqui embaixo o total desse desconto. Por exemplo, o valor que eu quero descontar para minha necessidade de fluxo de caixa seriam esses títulos aqui. Ó. Tá? Vou pôr mais uns dois. Ok? Aqui você vai selecionar qual é o banco que você irá negociar. Se você vai negociar com o Banco do Brasil ou se você vai negociar com o Banco Itaú. Se eu pegar, por exemplo, eu vou negociar com o Banco Itaú. Selecionei o Banco Itaú. O sistema já trouxe para você, tá? Quais são as taxas que você irá pagar para esse desconto. Então, no cadastro e nas configurações lá do seu portador, você coloca quais são as taxas que ele cobra. Por exemplo, aqui, ó, IOF é essa taxa, tá? O TAC, a tarifa de registro, qual é o juro mensal. Então você coloca e ele aqui daí vai vir calcular quais são os encargos então, desses títulos, ok? Que irão vencer. Então, se de repente você for pegar alguns títulos mais para frente, lá no mês 12, por exemplo, ó, aí ó, já começa a aparecer um juro maior. Então você está selecionando os títulos e ele vai dizendo aqui ó, o total de juro, total de IOF, tá? E aqui ele já fecha então R$ 412,57 é o total de custas que você vai pagar entre juros e os encargos para o desconto de antecipação desse borderô. Aí você pode pegar e pode comparar com outro banco. Então, eu vou pegar o Banco do Brasil.
Opa, o Banco do Brasil está dando um encargo maior, deu R$ 530,63. Então, por aqui você pode ver realmente qual banco que realmente está cobrando as taxas negociadas, porque geralmente quando você vai negociar com o seu gerente do banco, ele te apresenta algumas taxas que na hora que você vai realmente operacionalizar aquele desconto, nunca bate. Então aqui você tem como confrontar a sua instituição financeira para ver se realmente ela está cobrando os encargos que realmente você negociou. Então podem ver que o Banco do Brasil aqui está com os encargos maiores. Então você pode vir aqui, se não, vou selecionar, vou negociar com o Banco Itaú. Ficou encargos menores, R$ 412,57. Aí o que acontece? Você pode gravar isso aqui, tá? E mandar essa prévia para o banco. E o banco daí vai dizer, olha, o valor líquido, o banco daí calcula e vai te dizer que o valor líquido dessa negociação ficou R$ 26.000, né, e R$300 o valor que ele vai te dar. Então, ó, deu uma diferença de R$ 59,50 pelo que você lançou nos índices do teu sistema. Então, por isso aqui você pode dizer, puxa, mas espera aí, o meu sistema, pelas taxas que você forneceu, está calculando um valor e pelo borderô calculado pelo banco, está dando um valor maior. Tá? Então, você tem como verificar isso e ver se você vai negociar ou não, vai chorar para o teu gerente, de repente o gerente vai lá e melhora a taxa. Ó, já deu uma diferença menor lá, R$19,50. Ok? Se você estiver de acordo, você vai vir aqui e vai gerar esse boleto. Ok? Ó, ele vai te dar um número para o boleto, ok? Para o borderô, perdão. Você seleciona mais uma vez o banco e dá um executar. Nesse momento em que você está executando, o que o sistema vai fazer? O sistema já pegou esse 26.300 e já lançou esse crédito, esse 26.340 já lançou este crédito na conta do Banco Itaú. Ok? Ó, lançamento futuro realizado com sucesso. Então, ou seja, ele já lançou para amanhã um crédito de 26.340 devido à negociação dos borderôs que você fez. Ok? E já baixou essas duplicatas negociadas aqui, ele já fez uma baixa para você, ok? Já indicou que ela foi negociada com o banco. Ok? Aqui você pode confirmar o envio disso para o banco, e aqui você pode visualizar também, até mesmo antes de fechar o seu borderô para o banco, você pode imprimir isso aqui, ó, que é o documento ao qual você vai mandar para o banco com a prévia. Então aqui tem a relação dos títulos que você negociou, tem o total do borderô, 26.772, tem o que foi descontado, juros e IOF, ok? Ó, taxa de registro, tudo mais, e tem um total de 26.340, que é o que possivelmente você vai receber do banco. Ok? Isso aqui você pode imprimir para ter no seu controle, tá? E aqui você já tem daí o controle. Quando você for buscar no teu contas a receber, para saber o que você tem a receber, esses títulos aqui já vão ser indicados que você descontou eles, né? Aqui eu posso confirmar, ó, confirma o envio do borderô de cobrança tal, sim. Então ele confirma, ó, e aqui agora é efetivado a operação, ok? Ó, ok? Então esse é o processo de borderô de cobrança. Então esse é o controle de desconto de títulos, ou do seu borderô de título de cobrança. Nós temos algo semelhante, que é o controle de borderô para desconto de cheques, que você pode fazer junto com o seu banco também. Ok?
Então, gente, essa ferramenta é muito utilizada para quem faz antecipação de títulos, negociações de títulos, seja com o seu banco ou seja com uma factoring, ok? Creio que essa aplicação, se você não utiliza, né, esses recursos, ela pode ser usada aí caso você queira fazer sempre uma prévia aí de caso você fosse descontar o quanto que ficaria, né? Então ela é bem útil, tá? Dando sequência aqui, nós vamos ver também nessa videoaula a questão de fluxo de caixa, tá? O que vem a ser o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é um relatório que irá trazer uma posição da previsão de recebimentos, né? De recebimentos e pagamentos previstos, já assumidos pelo teu financeiro. Então você pode colocar aqui, por exemplo, qual seria a previsão, tá, de receitas e despesas no período de 1/11 a 30/11 de 2017. Ok? Então, nessa parte aqui, eu coloco o período e vou colocar aqui nesse campo o número de dias para compensação de contas a receber. Ou seja, quando você vai receber alguma coisa no banco, às vezes ele leva lá 2 dias para ser compensado, 3 dias, enfim, daí você vai colocar aqui o que o seu banco opera, né? Então ele vai operar com 2 dias, tá? Aí você vem aqui e vai carregar os saldos. O que é carregar os saldos? Ele vai lá no controle bancário e vai trazer o saldo que nesse momento você tem com o teu banco, ok? Então, pode ver que o Banco Itaú está trazendo um saldo negativo, o Banco do Brasil um positivo, e assim, cada movimentação bancária, ok? Então, nesse aspecto aqui, eu vou clicar em visualizar. Aqui eu seleciono se eu quero um relatório analítico ou quero um relatório sintético. Eu vou pedir o analítico. E ele está gerando para mim, então, um relatório de fluxo de caixa. Então, no começo do meu relatório aqui, ele traz os saldos que eu tenho disponíveis em cada banco, ok? Vai trazer aqui os títulos, tá? Aliás, perdão, vai trazer os saldos que eu tenho em cada banco e logo em seguida vai trazer os títulos. Então, já no dia 2/11, ó, ele me traz uma posição aqui, ó. Você vai ter um saldo positivo de R$ 141,163,48, tá? E vai me trazer aqui, qual que é o valor de débito? Ó, o valor de débito neste pagamento que eu estou fazendo para esse fornecedor é R$ 1.834,30. Diminuiu o meu saldo, ficou em R$ 140,69. Logo em seguida ele diz que eu tenho um outro débito, que é um pagamento para um fornecedor, Promotec, de 597. E assim, sucessivamente, ele vem lançando os débitos. Se houvesse créditos, né, para esse dia, ele ia me lançar nessa coluna e ia me atualizando. Então, logo embaixo, ele vai me trazer o dia 3. Aí no dia 3 ele está achando aqui receitas, ó, crédito, depois cobrança bancária, venda efetuada tal, para Brascab, o valor de tanto. E aí eu vou virando a página, ele vai me trazendo no dia 3 ainda todos os créditos que eu tenho, logo abaixo os débitos que eu tenho, os meus compromissos a pagar. Então na data ele sempre vai me listar aqui, primeiro os créditos, depois os débitos e me põe um subtotal em cada data, ó. Então, neste dia 3/11, eu tenho R$ 24.649 para receber, R$ 15.110 para pagar. Com o saldo anterior, somando tudo, vou fechar o dia 3 com um saldo positivo de R$ 145.415. E assim sucessivamente. Então, você pode ter aqui no seu fluxo de caixa uma previsão. E aqui do lado esquerdo, ó, eu posso, de repente, eu quero ver qual vai ser o meu saldo no dia 19. Eu clico lá no dia 19, ó, ele já pula direto
e eu posso verificar como vai fechar o meu dia 19. O meu dia 19 eu vou fechar um saldo com 309 mil. Então, quando eu tiver que assumir compromissos, né, financeiros para uma determinada data, eu posso consultar meu fluxo de caixa, porque ele vai me dizer dentro do que eu estou fechando, né, dentro do meu orçamento, como está a previsão para pagar e receber nesses dias, ok? Então é muito útil, né, esse fluxo de caixa. Todo o teu planejamento financeiro de fluxo de caixa, usa essa ferramenta que ela vai te ajudar bastante. Então você tem que assumir um compromisso lá no dia X. Então, se você vai ver se você vai assumir aquele compromisso, se você vai ter caixa, usa o fluxo de caixa, baseado naquilo que você já contratou para pagar e no que você tem para receber, ele vai trazer para você aqui a tua previsão. E em cima desse fluxo de caixa é que você pode trabalhar daí a necessidade de você fazer antecipações dos teus títulos ou não. Por isso que eu estou apresentando esse fluxo de caixa na mesma aula que eu estou falando sobre o borderô de desconto de títulos, né? Que quando eu vejo que eu não vou ter suprimento de caixa para essa data, é que eu vou ter que me movimentar em fazer antecipações, em empréstimos ou pedir aporte para os sócios. Então, em cima deste fluxo de caixa, você tem a posição exata de como está a previsão do dia a dia do teu suprimento de caixa ou não. E lá no final do relatório, ele diz o seguinte, olha, o final desse teu período aqui, ó, ok? Ele vai fechar com 514 mil de créditos e 257 mil de débito. E ainda você vai fechar o mês dentro das tuas previsões com saldo positivo de 256 mil. Então, esse aqui é o fluxo de caixa, uma ferramenta excelente para o teu planejamento e a tua programação financeira. E o caixa? O caixa é o mesmo layout do fluxo de caixa, só que do que foi realizado. Eu posso jogar aqui o saldo que de repente eu tinha em 1/9 e eu quero saber como que foi a movimentação financeira nesse mês, ok? E posso clicar em visualizar. Também aqui posso carregar os saldos, ele vai pegar os saldos bancários que eu tinha no começo do mês 9. Então ele vai me trazer lá os saldos e a movimentação diária. Aqui já não é o fluxo de caixa, é previsão. O caixa é o que realmente eu realizei. Então ele vai trazer o total de dia a dia do que eu recebi e do que eu paguei diariamente. É como se fosse um livro caixa ao qual vocês estão acostumados. Então, por exemplo, aqui, ao final do dia 4/9, ele me dá que eu recebi 45 mil, paguei 48, ok? E fechei um saldo positivo de R$ 4.078, ok? E aí ele vem dizendo, ó, no dia 5 aqui, ó, recebi mais isso. Eu posso ir lá no final do dia 5 e ver como fechou o dia 5. Dia 5 fechou positivo, 23.667, onde 43.716 de receita e 13 mil de despesa. E assim ele vai sucessivamente mostrando o fechamento de cada dia e no final ele me dá o fechamento do mês, ok? No mês ele fala assim que eu recebi 864 mil, paguei 815 mil, terminei o mês com saldo positivo de 49. E aqui ele me dá os saldos que eu fechei nos meus bancos, ok? Então aqui nós vimos nessa videoaula então a questão de borderô de cobrança e também a ferramenta de fluxo de caixa, onde é uma ferramenta onde eu posso fazer todo o meu planejamento, ele me dá a posição daquilo que eu já contratei, né, tanto os meus recebíveis quanto os meus compromissos a pagar. Ele me monta um relatório dando dia a dia quais são esses compromissos assumidos e a previsão de caixa que eu
vou ter, né? Vimos isso e vimos a ferramenta de borderô de desconto de título, ok? Gente, obrigado e até a próxima videoaula.